Meu namorado de 8 anos planejava se casar com a mulher que os pais dele escolheram, mas bastou um único dia para ele voltar rastejando quando descobriu que ficaria sem o meu dinheiro. Meu namorado e eu estamos juntos há 8 anos. Começamos a namorar na faculdade, desde então, nunca nos separamos. Ao longo desses anos, passamos por muita coisa como casal. Enfrentamos alguns dos momentos mais difíceis da vida, como quando perdi minha mãe, quando ele perdeu a avó e até quando sofremos a dor de um aborto espontâneo. Também passamos por várias dificuldades financeiras, especialmente durante períodos de desemprego. A maioria das vezes era ele quem acabava perdendo o emprego, geralmente por causa do temperamento dele, e então eu tinha que assumir todas as despesas para sustentar nós dois. Muitas vezes ajudei com dinheiro, paguei contas dele e até comprei coisas que ele queria ou precisava. Também sempre fiz questão de cozinhar para ele e cuidar dele no que fosse possível. Eu fiz tudo isso não porque eu era obrigada, mas porque eu realmente o amava e me importava profundamente. Então, você pode imaginar o choque e a devastação que senti quando descobri que meu namorado estava planejando se casar com outra mulher, uma mulher que os pais dele escolheram para ele. Para explicar melhor, nós viemos de religiões diferentes. Não vou entrar em muitos detalhes, mas ele pertence a uma cultura onde os pais têm grande influência sobre com quem os filhos devem se casar. Em muitos casos, eles decidem se alguém é adequado com base na religião, na família e em outros valores tradicionais. Mas quando nos conhecemos, tudo parecia diferente. Ele dizia que me amava e que queria ficar apenas comigo. Me prometeu que conversaria com os pais e os faria entender a nossa relação. Falou que lutaria por nós e que os convenceria a me aceitar, acontecesse o que acontecesse. Eu acreditei, porque confiava nele e porque tudo que construímos nesses anos parecia tão verdadeiro e sólido. Com o tempo, porém, ficou cada vez mais claro que os pais dele jamais me aceitariam. Eles mostraram, repetidamente, que não gostam de mim e que não querem que o filho deles esteja com alguém como eu. Não foi algo que eu imaginei, foi algo que deixaram claro pelas atitudes e pelas palavras. Teve várias reuniões de família e eventos importantes em que simplesmente me deixaram de fora, ou só me convidaram na última hora. E quando eu ia, não me tratavam bem. Eu me sentia uma estranha, como se não pertencesse àquele lugar, por mais educada e respeitosa que eu fosse. A mãe dele nunca reconheceu publicamente que eu sou a namorada do filho. Mesmo depois de todos esses anos, é como se eu fosse invisível na vida dele quando se trata dela. Já ouvi ela conversando com amigas e parentes e se referindo a mim como uma companheira temporária, como se eu fosse apenas uma fase, não alguém que está com ele há 8 anos. Ela costuma dizer coisas como, eventualmente ele vai encontrar o caminho certo. Não sei exatamente o que ela quer dizer, mas só posso assumir que ela acha que estar comigo é errado ou vergonhoso. Ao longo dos anos, deixei claro várias vezes para o meu namorado que eu gostaria que ele me pedisse em casamento. Nunca o pressionei diretamente, mas dei minhas indiretas, mostrei que queria que dessemos esse próximo passo. Ele sempre desconversava e dizia coisas como, estamos bem assim, não precisamos casar para provar nosso amor. No começo, aceitei isso. Me convenci de que o mais importante era o amor que tínhamos e a vida que estávamos construindo juntos, não um anel ou uma cerimônia. Mas, com o tempo, meus sentimentos mudaram. Vi minhas amigas se noivarem, se casarem, começarem novas fases. Fui a casamentos, comemorei com elas, vi famílias sendo formadas. E percebi que eu também queria isso. Eu queria me estabelecer, ter segurança na relação, ser esposa de alguém, e não apenas uma namorada de longo prazo esperando eternamente por algo que nunca chega. Apesar disso, ele continuava parado no mesmo lugar. Não importava o quanto tempo passasse, ele nunca avançava. E quanto mais os anos passavam, mais eu começava a questionar se ele realmente tinha intenção de se casar algum dia. Tenho que admitir que tudo isso começou a mexer com a minha autoestima. E, recentemente, percebi mudanças no comportamento dele que não consegui ignorar. Há mais ou menos um mês, ele não desgruda do celular. Vive mexendo, navegando, mandando mensagens. Mas quando eu ligo ou mando mensagem, muitas vezes ele não responde imediatamente, ou simplesmente não responde. É confuso e frustrante, porque se ele está sempre com o celular na mão, por que não consegue me responder? O mais estranho é que ele está desempregado há meses. Deveria estar em casa a maior parte do tempo, mas cada vez passa mais tempo fora, sem dar nenhuma explicação convincente. E quando está em casa, fica isolado, jogando videogame ou trancado no mundo dele. Perguntei várias vezes o que ele anda fazendo, mas as respostas são vagas e evasivas. Tem algo muito errado. Ultimamente ele tem chegado tarde da noite com mais frequência
quando pergunto onde esteve, só diz que saiu com os amigos. Só isso. E foi nesse momento que tive certeza absoluta de que algo não estava certo. Normalmente, quando ele sai com os amigos, não para de falar sobre isso. Conta o que fizeram, para onde foram, até as coisas mais bobas que aconteceram. Mas agora é como se estivesse escondendo tudo de propósito. E por mais que eu tente dar o benefício da dúvida, é difícil ignorar aquele aperto no estômago dizendo que alguma coisa está acontecendo. Tudo isso, as saídas noturnas, o segredo, a indiferença, começou a parecer como se eu estivesse vivendo com um estranho. E dói, porque esse é o homem que eu amei e pelo qual estive ao lado por anos, e agora ele me faz questionar absolutamente tudo. Uma noite, ele chegou bêbado em casa e desabou na cama. Foi naquele momento que tomei uma decisão que nunca imaginei tomar. Peguei o celular dele enquanto ele dormia. Para minha surpresa, eu não consegui desbloquear o aparelho. Ele tinha trocado a senha sem me avisar. Aquilo, por si só, já fez minhas suspeitas ficarem ainda mais fortes. Demorei, mas consegui descobrir o código. E foi aí que tudo desmoronou. Enquanto eu lia as mensagens, encontrei uma conversa com outra mulher. Mensagens claras, explícitas, ele estava me traindo. Descobri que eles conversavam há 3 meses, exatamente o período em que notei mudanças no comportamento dele. Pelas mensagens, percebi que os pais dos dois já se conheciam e, além de saberem do relacionamento, apoiavam totalmente. Eu estava prestes a chorar, porque esse homem, meu namorado, com quem estive por 8 anos, não só estava me traindo, mas também me enganando em absolutamente tudo. Não era apenas uma traição emocional. Era uma mentira em todos os níveis. Enquanto eu esperava que ele finalmente se comprometesse comigo, ele estava planejando uma vida com outra mulher. O que tornou tudo ainda pior, e o que realmente me destruiu, foi perceber o quanto investi nessa relação. Ele vive na casa que eu pago, come a comida que eu cozinho, joga nos consoles e videogames comprados com meu dinheiro. Tudo isso enquanto fingia que estava tudo bem, como se eu não significasse nada. Ele me usou. Se beneficiou do meu amor, do meu cuidado, do meu apoio, enquanto em segredo construía um futuro com outra mulher, bem diante dos meus olhos. Doía perceber que, claramente, eu não significava nada para ele. Não da forma que eu acreditava. Todos esses anos, todo o amor, todas as vezes que o apoiei, todo o cuidado que dei, não significaram nada. Ele planejava me deixar como se eu fosse descartável. Como se eu fosse apenas uma fase até aparecer algo melhor. E o pior é que ele passou meses preparando tudo isso enquanto fingia que entre nós estava tudo bem. Mas eu não deixei minhas emoções me dominarem. Aquele era o momento de agir com a mente fria. Tirei prints de todas as mensagens e fotos entre ele e a outra mulher. Enviei tudo para o meu próprio celular, como prova, não só para mim, mas para caso eu precise algum dia. Depois coloquei o celular dele exatamente como estava, sem deixar o menor sinal de que eu sabia de algo. Desde aquela noite, tenho tentado agir normalmente, controlando minhas emoções, mas por dentro, tudo mudou. Agora, quando olho para ele, tudo o que sinto é ressentimento. Cada vez que vejo ele jogado no sofá da casa que eu sustento, comendo a comida que eu compro e preparo, fingindo que não fez nada de errado, algo dentro de mim ferve. Eu quero que ele sinta, nem que seja uma fração, da dor que me causou. Quero que ele entenda como é ser usado, enganado e traído. Ele é um covarde repugnante. Um perdedor egoísta e patético que pegou tudo o que eu dei e nunca lutou para me dar o que eu merecia em troca. Sou uma pessoa ruim se, além de terminar com ele, eu também quiser me vingar? Tenho algumas ideias em mente. Comentário. Você não precisa perguntar se deve se vingar. A resposta é óbvia. A cadeira está ali, dá na cabeça dele enquanto dorme. Atualização 1. Passei um tempo lendo os comentários, especialmente aquele da cadeira, um dos mais engraçados. E embora eu ache que foi uma brincadeira, considerando os problemas legais em que eu poderia me meter, foi uma brincadeira, né? Achei hilário, e adoraria poder fazer aquilo sem nenhuma consequência. Vou aproveitar esta atualização para responder algumas dúvidas que surgiram. Quanto tempo faz? Eu sei, só se passaram alguns dias. Mas ainda estou esperando, porque, para fazer o que eu preciso fazer, ele não pode ir embora ainda. Vocês vão entender. Você falou com a outra mulher? A resposta é não. Ainda não. Neste momento, estou mais focada em lidar com ele. Não sei o quanto ela sabe, ou se também está sendo enganada, mas, por agora, minha prioridade é me proteger e sair desse desastre da forma mais inteligente possível. Atualmente eu não estou bem.
Sinto raiva, tristeza, traição e incredulidade, tudo ao mesmo tempo. E o pior é que tem uma cadeira muito bonita por aqui, com o nome do meu namorado escrito nela. Publicarei outra atualização em breve, assim que decidir o que fazer a seguir. Atualização 2. Acho que chegou a hora de liberar minha vingança e mostrar tudo o que ele vai perder por ter me deixado. Acabou essa história de deixarem me usar. Levei a sério os conselhos de vocês, menos o da cadeira, e comecei a montar um plano para finalmente terminar com o meu ex de uma vez por todas. A primeira coisa que fiz foi retomar o controle das minhas finanças. Tirei todas as minhas tarjetas bancárias de perto dele e troquei imediatamente todas as minhas senhas e pins, para que ele não pudesse mais acessar minhas contas nem continuar gastando meu dinheiro. Também cancelei todas as assinaturas e serviços que estavam no meu nome, mas que ele usava. A do Xbox é a que vai doer mais. Fim do entretenimento grátis, fim dos benefícios pagos por mim. Também decidi sequestrar todas as coisas que eu comprei para ele, como consoles, porque agora ele pode pedir para a nova namoradinha comprar um, ou, melhor ainda, trabalhar para pagar o próprio videogame. Já tinha me afastado completamente de tudo o que eu costumava fazer por amor. Parei de limpar e de cozinhar desde que descobri, usando a desculpa de que eu não estava me sentindo muito bem. Então tenho cozinhado qualquer coisa com o pouco que tinha na geladeira. Foi aí que ele começou a notar as mudanças. Começou a me fazer perguntas, por que eu não cozinhava mais, porque as assinaturas tinham sido canceladas, o que estava acontecendo. Decidi não confrontá-lo diretamente porque eu sabia que seria inútil. Ele é um especialista em distorcer tudo, um mentiroso habilidoso e mestre do gaslighting. Já vivi isso muitas vezes. Eu mencionava um problema real, e ele virava tudo contra mim, negava, ou fingia que eu estava imaginando coisas. Não ia dar outra chance para ele me manipular. Dessa vez eu não estava atrás de respostas, nem de fechamento vindo dele. Eu estava criando meu próprio fechamento, do meu jeito. Então, no fim de semana passado, quando ele saiu de novo com os amigos, como sempre fazia, eu não disse uma palavra. Não fiz perguntas, não comecei discussão. Eu sabia perfeitamente para onde ele estava indo. Tinha certeza de que ia ver a outra mulher. Mas dessa vez, em vez de deixar a dor me consumir, fiz minha jogada. Assim que ele saiu de casa, entrei em ação. Fui direto para o quarto e comecei a empacotar todas as coisas dele, roupas, sapatos e itens pessoais. Nada do que eu tivesse comprado e que eu pudesse vender para recuperar meu dinheiro, isso eu mantive. Tudo que era dele e estava no meu espaço foi direto para caixas. Nem tratei com cuidado. Simplesmente joguei tudo e priorizei a rapidez, não a segurança das coisas dele. Quando terminei, levei as caixas para fora e deixei tudo organizado na frente da casa. Mas ainda não tinha acabado. Eu já tinha impresso as capturas de tela das mensagens e fotos dele com a outra mulher, as mesmas que enviei para mim naquela noite. Coloquei tudo bem em cima das caixas. Assim eu economizava o trabalho de explicar o que estava acontecendo. Queria que ele soubesse que eu sabia de tudo, e que ele não era mais bem-vindo na minha vida nem na minha casa. Depois de deixar as coisas lá fora, com a prova da traição bem em cima, só restava garantir que ele não poderia entrar como se nada tivesse acontecido. Então liguei para um amigo próximo, alguém que sabe de tudo que vivi nesses anos. Sem hesitar, ele veio me ajudar a trocar todas as fechaduras. Ele não fez muitas perguntas, só pegou as ferramentas e começou a trabalhar enquanto eu levava caixa atrás de caixa. Ele achou graça da situação e até se ofereceu para comprar um dos consoles. Quando a noite chegou, tudo estava pronto. Fechaduras trocadas. Pertences dele lá fora. Vingança concluída. Eu sabia que ele voltaria, provavelmente bêbado, como sempre, o que só pioraria tudo, porque ele teria que carregar as caixas antes que alguém levasse. Não moramos num bairro ruim, mas também não deixaria a cueca furada dele ser roubada, afinal, é a coisa mais valiosa que ele tem. E eu estava certa. Ele chegou cambaleando na porta, tentando abrir com a chave antiga. Quando não funcionou, começou a pedir para eu abrir porque não estava conseguindo. Depois começou a bater na porta, gritar meu nome, exigir que eu abrisse. Quando finalmente percebeu que a chave não funcionava, e não que ele estava bêbado demais, começou a gritar, xingar e perguntar o que estava acontecendo. Eu não abri. Apenas disse para ele olhar para o lado, porque ali estava toda a informação que ele precisava. Se ele estava tão bêbado que nem notou, problema dele. No começo, ele não entendeu. Olhou para as caixas sem saber de quem eram. Eu não respondi nada. Depois começou a revirar tudo e perguntar por que algumas coisas dele estavam lá fora. Ele ainda não entendia.
Também não tinha visto as impressões. Então eu mencionei isso, só para dar uma pista, porque ele estava mais perdido que alguém numa sala de escape. E quando finalmente caiu a ficha, quando ele percebeu que o que faltava não iria recuperar, entrou em pânico. Ele pode viver sem roupa, mas sem videogames, não. Começou a gritar para eu abrir, dizendo que precisávamos falar cara a cara. Mas eu não ia deixar ele entrar fedendo a álcool e a outra mulher, muito menos permitir que recuperasse alguma coisa. Ele continuou gritando, passando da raiva para o desespero, até perceber que eu não ia ceder. Ele chamou um amigo para ajudá-lo a carregar todas as suas coisas, ou quase todas, e foi embora. Na manhã seguinte, voltou para pegar as caixas que não tinha conseguido levar com o amigo. Não sei se levou tudo. Eu observei de dentro da casa, sem dizer absolutamente nada. Ele tentou mais uma vez me fazer falar, dizer qualquer coisa, mas eu ignorei por completo. Estava sóbrio, provavelmente com uma bela ressaca, e com certeza teve tempo para pensar, porque me disse que estavam praticamente obrigando ele a se casar com a outra mulher, como se não tivesse escolha. De trás da porta, ele gritava que gostaria de ter sido honesto comigo, que tinha medo de me perder. Eu ri por dentro da tentativa patética dele de justificar o que fez. A verdade é que ele não teve problema nenhum em ficar comigo e me usar ao mesmo tempo. O único medo real que ele tinha era de perder as comodidades e os privilégios que tinha comigo, meu dinheiro, meu cuidado, minha casa. Se ele realmente me respeitasse e me amasse, não teria se escondido atrás de mentiras e encontros secretos. Teria me contado a verdade e permitido que eu tomasse minhas próprias decisões. Mas, em vez disso, escolheu me trair e levar uma vida dupla. Esse tipo de traição não é amor, é egoísmo na sua forma mais pura. Desde aquele dia, ele não parou de tentar entrar em contato. Deixou várias mensagens de voz e me enviou inúmeros textos, provavelmente esperando que eu respondesse, que o escutasse, ou que lhe desse outra chance. Mas ignorei cada um deles. Depois disso, bloqueei o número dele para garantir que não pudesse mais me contactar. Foi então que ele começou a usar os telefones dos amigos para me mandar mensagens pedindo desculpa, então eu bloqueei esses números também. Atualização 3. Não só terminei com meu ex neste mês e cortei tudo completamente, como também dei um passo a mais. Decidi entrar em contato com a outra mulher e contar tudo a ela. Não fiz isso por despeito, fiz porque ela merecia saber a verdade, assim como eu gostaria que alguém tivesse me contado, se eu estivesse no lugar dela. A verdade é que eu nem sabia se ela estava ciente da minha existência, muito menos de que eu tinha sido a namorada dele nos últimos 8 anos. Então resolvi escrever diretamente para ela pelas redes sociais. Enviei uma mensagem explicando tudo, quem eu era, quanto tempo estávamos juntos, como moramos sob o mesmo teto por anos e como descobri a relação deles. Mandei capturas de tela, provas, e uma mensagem honesta e calma explicando toda a situação. Deixei nas mãos dela o que fazer com aquela informação. Eu não estava tentando criar drama, só trazer luz para algo que ficou tempo demais na escuridão. Acontece que o meu ex também mentiu para ela, e ela não tinha ideia da minha existência. Ele vinha enganando as duas da mesma forma, durante todos esses meses. Ela não fazia absolutamente ideia de que ele tinha um relacionamento de longa data comigo, nem que morávamos juntos, muito menos que estávamos construindo uma vida em comum. Ao que parece, ele havia dito a ela que estava solteiro e que morava com os pais. E os próprios pais dele sustentaram essa mentira para enganar essa pobre garota. Ela me disse que falaria imediatamente com os pais dele e contaria a verdade, e também disse que iriam cancelar o casamento. Depois de anos sendo enganada, manipulada e tratada como se eu não valesse nada, foi bom saber que ele não sairia de tudo isso sem consequências. A rede de mentiras que ele construiu cuidadosamente estava finalmente desmoronando. Ele realmente acreditou que poderia trair, mentir e levar uma vida dupla sem nunca ser descoberto, mas estava errado. E embora isso não apague o dano que ele me causou, deu uma sensação de encerramento saber que talvez eu tenha ajudado outra mulher a não passar pela mesma dor que vivi. Também devo dizer que estou quase terminando de vender todas as coisas do meu ex, o que me ajudou a recuperar um pouco do dinheiro que investi nele durante todos esses anos. Atualização 4. Já faz uma semana desde minha última atualização, e pelo visto a outra mulher realmente cumpriu o que disse, porque meu ex apareceu novamente na porta da minha casa, bêbado e implorando por outra chance. Ele gritava que ela tinha terminado com ele e que a família dela estava furiosa por ele ter arruinado aquilo que considerava um compromisso adequado. Começou a berrar que não se importava de qualquer forma, dizendo que ela nunca foi importante, que era apenas uma distração. E então, como um relógio, mudou completamente o discurso.
Começou a dizer que eu sempre tinha sido seu único e verdadeiro amor, que não podia viver sem mim, que eu era a única pessoa que realmente o compreendia. Eu não acreditei em uma única palavra. Ele estava ali, do lado de fora, suplicando que eu o deixasse entrar. Desesperado, dizendo qualquer coisa que achava que pudesse me fazer ceder. Desta vez, ele prometeu tudo. Chegou ao ponto de jurar que finalmente pediria minha mão em casamento, como se isso pudesse apagar anos de traições, o desgaste emocional ou o fato de que só estava prometendo isso agora, quando tudo ao redor dele tinha desmoronado. Eu já o havia avisado antes, e desta vez cumpri minha palavra. Eu estava cansada do assédio constante, dos gritos, da recusa dele em aceitar que esse capítulo da minha vida estava completamente encerrado. Então, liguei para a polícia. Expliquei a situação com calma e deixei que as autoridades cuidassem do resto. Ver ele ser preso, gritando meu nome, ainda tentando me manipular para que eu o tirasse daquela situação, foi libertador. Senti alívio. Senti paz. Algumas horas depois que o levaram, os pais dele começaram a me ligar. A mãe, claro, foi a mais dramática. Me ligou gritando, furiosa, exigindo saber como eu tive a audácia de fazer seu pobre filho ser preso. Agia como se eu tivesse cometido um crime, como se eu fosse obrigada a deixá-lo berrar na minha porta sem consequências, como se eu não tivesse passado anos cuidando dele, pagando contas, cozinhando, limpando, suportando sua frieza e sua constante falta de respeito. Eu gritei de volta. Desta vez, não me segurei. Eu não ia continuar sendo a mulher educada que sempre tentava agradar. Eu estava exausta de tentar conquistar a aprovação de pessoas que nunca enxergaram meu valor. Disse exatamente o que pensava dela e da criação exemplar dela. Disse que tinha criado um covarde, um mentiroso e um aproveitador. Um homem que traiu, manipulou e se aproveitou de alguém que o amou com tudo que tinha. Disse que ela também era parte do problema, que passou anos justificando o comportamento dele, incentivando-o a se esconder atrás da cultura e de desculpas, em vez de ensiná-lo a ser um ser humano decente. Deixei absolutamente claro que não queria, não precisava e nunca mais buscaria a aprovação dela. Que seu filho e eu havíamos terminado para sempre. Disse para que ela ficasse longe de mim, levasse seu julgamento e sua hipocrisia com ela. E desliguei. Foi bom. Muito bom. Atualização 5. Já se passaram 4 meses desde minha última atualização, e muitas coisas aconteceram desde então. Infelizmente, mesmo depois de tudo que ocorreu, meu ex não parou de me assediar. Apesar de eu ter bloqueado seu número, ignorado cada tentativa de contato e deixado absolutamente claro que não queria mais nenhum vínculo com ele, ele continuou tentando se aproximar, aparecendo perto do meu trabalho, deixando mensagens de números aleatórios e simplesmente se recusando a me deixar em paz. Eu sentia que aquilo não vinha de amor, e sim de obsessão e de um sentimento doentio de posse. Então tomei medidas legais, pedi uma ordem de restrição, e ela foi concedida. Mas, antes disso, ele deixou uma carta na porta da minha casa, querendo que eu a lesse. Na carta dizia que não sabia por que tinha feito tudo aquilo, que nunca foi um amor verdadeiro com a outra mulher, que nunca pensou realmente em se casar com ela, que tudo começou pela emoção de ter alguém novo, mas que o amor que sentia por mim era o verdadeiro. Disse que no começo até teve dúvidas, mas que quando os pais contaram o resto do plano, ele pretendia deixá-la, e que na noite em que eu o expulsei de casa, ele estava planejando me contar tudo antes de terminar com ela. Sim, claro. Uma coincidência conveniente demais. E mesmo que fosse verdade, não me convence nem um pouco. A única parte real daquela carta é que os pais dele esperavam que ele fosse o provedor dessa mulher, o que significaria menos tempo para videogames, porque ele teria que arrumar um emprego sério e mantê-lo sem perder a cada poucos meses. Era isso que ele realmente não queria. Na carta também mencionava suas queridinhas consoles, dizendo que queria se encontrar comigo para, pelo menos, recuperá-las. Coitado, ninguém avisou a ele que já foram todas vendidas. Atualização 6. No mês passado, a mãe do meu ex veio até minha casa. Eu tinha esquecido de postar aqui. Meu ex, ao que parece, não quer quebrar a ordem de restrição, porque não tentou mais me contatar. Mas a mãe dele veio exigir que eu devolvesse as coisas do filho. E quando ela disse coisas, obviamente queria dizer os videogames, que eram a única posse valiosa que ele tinha, e que eu comprei com o meu dinheiro. Eu disse a ela claramente que tudo havia sido vendido, e ainda mostrei minha conta na plataforma onde fiz as vendas. Ela me acusou de vender as coisas do filho dela e disse que ia me processar. Expliquei calmamente que ela podia me processar à vontade, mas que tudo aquilo havia sido comprado com meu dinheiro, e eu tinha todo o direito do mundo de vender. Até agora, não me processou. Mas saiu daqui bem mais enrugada do que quando chegou.
Comentário Gold, de Reddit. Depois de tudo isso, fica claro que algumas pessoas só entendem a gravidade das próprias escolhas quando finalmente perdem aquilo que sempre acharam garantido. Ela não só saiu dessa relação com dignidade, como também expôs cada mentira e colocou limites firmes onde antes havia manipulação. Essa história é um lembrete poderoso. Amor não é desculpa para abuso emocional, parasitismo ou falta de respeito. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente recuperar sua vida, sua paz e deixar que cada consequência recaia exatamente sobre quem a provocou.